acho, me soa sempre estranho, mas eu sempre falo a mesma coisa. Mas então já estamos iniciando a apresentação aí pelo Facebook, iniciando também a apresentação pela Rede Amigo Espírita. Estou preparando, esperando aqui a liberação do YouTube para a gente poder começar. Enquanto isso, eu tinha esquecido aqui de botar uma musiquinha que sempre me ajuda, sempre me embala. Estou botando aqui uma musiquinha também. Pronto. Música colocada. Deixa eu ver aqui, ó. O YouTube já liberou. Vamos iniciar no YouTube também. Só um instantinho. Pronto. Iniciado. Boa noite, queridos amigos da Rede Amigo Espírita. Mauro Guimarães, eu falando aqui da minha casa, no Rio de Janeiro, nesse estudo maravilhoso do livro Impermanência e Imortalidade. É um livro, sim, a capa está aí, um livro super importante, um livro inovador, tá? Os conceitos são muito interessantes. É importante que a gente comece a estudar esses conceitos, porque são conceitos libertadores que nos levam a uma ótica da nossa psicologia profunda, de como o nosso corpo funciona, a nossa mente funciona, o nosso corpo e principalmente o nosso espírito, e quais são as expectativas nossas ante de todo esse conhecimento, o que a gente vai fazer. É muito legal. Eu tenho certeza que vocês estão crescendo bastante junto comigo, porque eu estou crescendo. E às vezes causa um pouco de dificuldade, um pouco de confusão, porque os conceitos, os termos às vezes são difíceis, tem coisas novas, perspectivas e pontos de vista novos, mas tudo dentro da doutrina espírita. A gente tem sempre que lembrar que está aí embaixo, a FEB. Quem editou esse livro foi a FEB. Então a Federação Espírita Brasileira percebeu como um livro relevante, importante para a gente, para o nosso crescimento nesse e no outro mundo, né? Nosso crescimento espiritual, que é o que realmente importa. Bom, vamos ao bate-papo, dar uma olhadinha. Como vocês sabem, né, sempre agradecido à Rede Amigo Espírita, agradecido ao Desaparecido, que me convidou já há quase 3 anos para participar desse grande trabalho dele, que está se tornando o nosso trabalho. E vamos às boas noites. Então, boa noite a Luísa Medeiros, boa noite a Marinalva Melo, boa noite a Marcela Esteves, boas noites, né? E o pessoal lá fala Marcela Esteves, né? Enfim, boa noite. Boa noite, João Hoffman. Fico feliz de ter chegado hoje mais cedo. Às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Boa noite ao Daniel Rosa. Boa noite. A Marinalva já dei boa noite. Na segunda-feira você não estava, né, Marinalva? A gente sentiu sua falta. Boa noite a Ritoca. Boa noite a Rita de Cássia. Boa noite a Carmen Marques. Deixa eu ver quem mais está online já, né? Porque o pessoal vai entrando à medida que vai sendo notificado que começou, e aí o pessoal, começou, vou entrar. A Liliana Martins, também boa noite. Boa noite ao Desaparecido, que está aí como Rede Amigo Espírita, está acompanhando a gente. A Cristine Botelho, tá? Lembrando, como eu falei na semana passada, que o pessoal sempre pergunta e estava tendo um pouco de dificuldade de encontrar os estudos anteriores, e aí eu juntei todos os estudos numa playlist só. Na semana passada, na segunda-feira, eu passei o link para o pessoal da aula de segunda, mas ali estão todas as aulas, tem algumas palestras também. Em realidade é a minha playlist. E aí, se vocês quiserem anotar como é que se diz?
o endereço, e também se quiserem se inscrever no canal, sempre que tiver qualquer tipo de postagem, vocês vão ser notificados, tá bom? Estou entrando aqui na playlist. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Eu já falei que eu não sei como compartilhar a playlist como um todo, não sei fazer isso, mas deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar o endereço da playlist desse nosso estudo, e aí vocês conseguem acessar os outros estudos por essa playlist. Só um instantinho. Deixa eu ver onde é que isso tá. Tá aqui. Eu devia ter feito isso antes de começar a aula, né? Mas o Mauro, né? Lembra tudo em cima da hora. Faz parte. Aqui. Achei. Deixa eu só, antes de eu botar, deixa eu conferir para ver se ele está funcionando direitinho. Estou conferindo. Pronto, certinho. Vou mandar para vocês então, tá bom? Aqui, ó. Eu não tinha feito ainda a compilação das aulas do curso de segunda-feira, já fiz, já está pronto também, do curso Libertação, tá bom? Bom, então tá aí o link. E boa noite, Alice Pintos, eu estou um pouquinho mais tarde. E vamos ver quem já está no Facebook, tá? O João tá falando que tá assistindo a aula com chuva e um bom chimarrão. Legal. Só um instantinho pra gente ver quem já está presente também no Facebook. Aí, vamos ver, sair daqui do chat, entrar no Facebook. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Aqui, Facebook. Então, no Facebook, boa noite a Cleide Arimar, a Maria de Fátima, Claudete Pataro, acho que é assim que se fala. Boa noite ao Antônio Michelin. Boa noite a Marta Ventura. Boa noite a Graça Rofart. Boa noite a Celina Carvalho. Boa noite, provavelmente chama-se Que Brilha a Vossa Luz, deve ser algum colega que faz algum trabalho também no site. Boa noite a Alice Mesquita, tá? Bom, então, como vocês sabem, a gente sempre depois dos boas noites, a gente passa a um momento de harmonização, vamos chamar dessa forma, onde a gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e pra gente, a gente às vezes chega correndo, ai, cheguei, tá ali o computador, foi tudo correndo, conecta, não sei o que lá, aquela agitação toda, e aí é bom a gente sempre fazer uma leitura do Evangelho, que a gente harmoniza, a gente vai entrando no clima, e como eu sempre falo, as leituras são sorteio, e sempre me surpreende que as leituras sempre têm a ver com o que a gente vai comentar ao longo do tema de hoje, tá? Então hoje nos cabe a leitura do item de número 9. Esse item é do capítulo, aqui eu vou mostrar para vocês, o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Não à toa que a gente está estudando nesses dias o capítulo de nome O Egoísmo, no livro Impermanência e Imortalidade, então tem tudo a ver, né? Item 9, capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Vamos à leitura. Amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Digo, por um ser ou por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordado de amor e que dedicam esse sentimento a animais, plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários
de insociáveis queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural da alma humana que procura à sua volta a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição do instinto. Porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus coloca em seu coração no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a imortalidade e a inteligência, e ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. A prova da reencarnação, para algumas pessoas, causa verdadeira aversão, pela possibilidade de simpatias afetuosas pelas quais tem muito zelo, poderem ser partilhadas por outros, pobres irmãos. É a nossa afeição que vos torna é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor é restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus quer, é preciso que gradativamente passeis a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, porém ela se realizará. Deus assim quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer forma em que ele se apresente, visto que, além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite do próximo? A família? A religião? A pátria? Não, é a humanidade toda, inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo, pela sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa sublime lei, reflexo da divindade. Então, olha que interessante esse texto, tá? E ele continua um pouquinho mais, para quem quiser pode continuar a leitura. Então, tem mais aqui alguns parágrafos, certo? Ele é um texto que foi uma mensagem do espírito Fenelon, que foi dada em Bordeaux em 1861. Mas vocês vão ver que o interessante da gente ter lido esse texto é que ele está em perfeita... o texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ver que ele está em perfeita consonância com o texto que a gente vai ler daqui a pouco do Imortalidade, Impermanência e Imortalidade. Ou seja, ao contrário, né? Impermanência e Imortalidade está em consonância com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que é importante a gente destacar aqui, que a gente precisa ampliar o nosso amor. Trabalhar para que o nosso amor não seja voltado, não seja limitado simplesmente à nossa família, à nossa casta, à nossa nacionalidade, à nossa religião, mas a toda a humanidade. E mais uma coisa, compreender de uma vez por todas que quando se fala de humanidade inteira não significa só seres humanos. Por quê? Nós não sabemos que todos nós, durante o nosso ciclo de evolução, e isso está no início do Livro dos Espíritos, começamos no mineral, passamos para o vegetal, o animal e em seguida o hominal, ou seja, o ser humano, a forma humana. Pois é. Então, a forma como tratamos a terra, as plantas, os animais como nós tratamos nossos irmãos menores, que ainda não têm a capacidade de se queixar, certo? Então a gente às vezes limita o nosso tratamento à humanidade simplesmente aos seres humanos, mas a gente precisa compreender que tudo que está à nossa volta está se desenvolvendo, está no processo de desenvolvimento, e nós já passamos por ele, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, e um dia chegará a uma forma humana. Não necessariamente a forma humana como nós conhecemos aqui na Terra, mas chegará a uma forma humana, tá bom? E nós somos seus grandes irmãos, porque já estamos nessa forma, tudo bem? E eles convivem conosco aqui na Terra. Até uma bactéria.
Até as nossas células são formas que convivem conosco. É um universo muito maior do que simplesmente o ser humano. Só para a gente refletir um pouquinho. Vamos fazer a nossa prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus, nosso querido mentor, amigo, exemplo de vivência em todas as horas. Queridos mentores e amigos espirituais que nesse momento se encontram conosco, incentivando-nos, nossos pensamentos, nossas intuições e nosso estudo. Estamos todos aqui reunidos, felizes pela oportunidade de estarmos, em nome de Jesus, desfrutando dessa obra maravilhosa, que nos amplia o conhecimento, nos amplia a forma como observamos e compreendemos o mundo, na certeza de que essa ampliação logo se tornará realidade de comportamento, de pensamento, mas principalmente de reações. A nossa reação, que ainda é um pouco desequilibrada às vezes, mas que com a convicção plena que o conhecimento ele engrandece e que ele se tornará automatismo em nós, teremos reações cada vez mais amorosas, mais felizes. E para isso é necessário colocarmos-nos à prova, colocarmos-nos à disposição no mundo para o aprendizado, para a concretização desse aprendizado, o seu amadurecimento. Sendo assim, Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento que sejam clareadas as nossas vias de compreensão, de atenção, de entendimento, a nossa mente silencie um pouco, para que nós possamos absorver ao máximo tudo que será trazido hoje. E assim, mais felizes, poderemos rumar no caminho que aproxima de Jesus. Pedimos nesse momento, então, a permissão para dar por iniciada essa noite de estudos. Graças a Deus. Então, fizemos a prece, vamos nos sentar na cadeira, posição ereta, né? As mãos, as pernas descruzadas, ou as mãos repousando de palmas para cima, dorso repousando nas pernas. Quem não consegue ficar sentado pode ficar deitado, tá? De barriga para cima, com as mãos ao lado do corpo, os braços esticados, também de palmas para cima. E nós começamos com uma respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando longamente pela boca. Olhos bem abertos, olhando para frente, sem um foco definido, simplesmente olhando para frente. Na nossa próxima expiração, nós fechamos os olhos. Nesse momento, ao fecharmos os olhos, começamos a perceber melhor o nosso corpo, o peso sobre a cadeira, sobre a cama, os nossos pés tocando o chão, os ruídos que nos cercam, os cheiros, os sons, as formas. E agora nós percebemos que, desviando a nossa atenção, a respiração volta ao seu normal, porque ela não precisa de comandos. Ela simplesmente existe. Agora nós faremos uma varredura desde o topo da cabeça até os pés, examinando, mas sem parar para julgamento, cada parte do nosso corpo. Vamos passando como se fosse uma leitura, um scanner. No topo da cabeça, na testa, as orelhas, os olhos, o nariz, a boca, o pescoço, os ombros. Vamos percebendo como está o nosso corpo, sem tentar entender como ele está, simplesmente sentindo o nosso tórax, nossos braços, nossas mãos, nosso abdômen, nosso quadril. Se o pensamento desviar, nós voltamos o foco para esse scanner, para a nossa respiração, as pernas e os pés. E agora, já cientes de como estamos, nós começamos a visualizar uma luz
amarelo, às vezes violeta, que vem de um foco no infinito e começa a preencher todo o nosso corpo. Essa luz nos invade, entrando pelo topo da nossa cabeça e vai enchendo nosso corpo a partir dos pés. À medida que ela vai passando pelo nosso corpo, vai diluindo as dores, as amarguras, os sentimentos não resolvidos, vai acalmando o nosso coração e vai preenchendo todo o nosso corpo. Se o pensamento desviar, nós voltamos de novo à respiração e em seguida para essa luz divina, maravilhosa, harmoniosa, calorosa, receptiva, que dilui e dissolve tudo que passa. Ela enche nossos pés, as nossas pernas, a nossa coxa e vai preenchendo todo o corpo, o quadril, por onde passa vai diluindo dores, ressentimentos, temores, desconfortos. Nosso abdômen vai sendo enxugado agora, nosso tórax, o nosso coração é inundado por essa luz harmoniosa, nossos braços e mãos, nosso ombro, o pescoço, a cabeça toda vai se enchendo dessa luz. E agora todo o nosso corpo brilha, porque essa luz harmoniosa que vem do infinito e que nos ajuda, brilha em todos nós. Agora voltamos a perceber o peso do nosso corpo, os sons, os cheiros. E na próxima inspiração abrimos os olhos. Uma respiração profunda. Pode alongar se quiser. Assim. Tá? Bom, foram 3 para 4 minutos. Ajudou? Espero que sim. Se vocês perceberem como estávamos antes e depois, nesse momento em que a gente faz essa fixação da vibração que alcançamos através da leitura do Evangelho, a prece seguida da meditação, nos permite silenciar a mente e melhorar o nosso foco, tá bom? Vamos ver como é que está o pessoal no chat, antes da gente começar a leitura, ver se tem algum probleminha. Peraí. Não, estamos todos bem. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pessoal, o Daniel fez um comentáriozinho sobre a leitura do Evangelho. Não sei se é corrente, mas sinto que amar o próximo seria cuidar, suprindo alguma carência e ser cuidado naquilo que carecemos, para que o nosso equilíbrio emocional seja feito. Só um instantinho, não está aparecendo. Eu estou lendo e não está aparecendo. Desculpa. Aqui. Estou lendo essa parte aqui, ó. E ser cuidado naquilo que carecemos, para que nosso equilíbrio emocional seja feito com reciprocidade. Sim, isso é parte desse amor, tá, Daniel? Porque o que a gente vai começar a perceber ao longo do tempo, que a gente não precisa, para amar alguém, suprir algum espaço, certo? A gente simplesmente ama a pessoa como ela é, carente ou não carente, perfeita ou imperfeita, porque se a gente imaginar um espírito perfeito, que não tem carências, o que eu vou preencher nele? Então ele não vai me amar, porque eu não preencho nada, certo? Então a gente precisa começar a entender um pouco melhor o que é esse amor ao próximo, e não condicionar ele a carências, ou a suprir faltas, ou seja, não condicionar esse amor a coisa alguma, entendeu? Então, e a gente dessa forma começa a aprender muito mais com o amor, tá bom? Peraí. Então, aí a Marinalva falou que concordava, aí o Daniel falou como atua em saúde psicossocial, isto é uma tônica para exercer. Sim, eu entendo, Daniel, mas e se a saúde psicossocial ela sempre vai existir, mas e se a gente estivesse num planeta, ou num país, num planeta, num mundo, onde
as carências que hoje existem não existissem? Como é que a gente ia, entre aspas, fazer com que as pessoas nos amassem e que nós amássemos? Então é disso que eu estou falando. A gente não tem que pretender que a pessoa seja assim ou assado, ou faltar nela isso ou aquilo para que a gente possa trabalhar o nosso amor. Em realidade, trabalhar o amor é não perceber isso. É simplesmente permitir que a pessoa seja da melhor forma que ela consiga ser, e se houver um pedido de ajuda em determinada situação, nós ajudarmos, mas sem nenhum intuito de sermos amados. Não é troca, é simplesmente um dar, tá bom? Peraí. Só um instantinho. A Carmen falou assim: meu cachorro chegou e começou a pedir carinho na meditação. Isso é normal, os cachorros eles têm uma certa insegurança, mas nós temos o domínio sobre a nossa segurança e a segurança deles. Nós mantendo a nossa tranquilidade, eles se tranquilizam. Isso acontece comigo todos os dias, porque eu acordo de manhã super cedo e aí os cachorros se excitam, são 5 aqui em casa, vocês sabem, e eles começam a querer me lamber e tudo mais. Isso ocorre durante um período breve, porque se você se mantiver na sua tranquilidade, respirando e tudo mais, sem naquele momento retribuir aquele carinho, ele compreende de uma forma que a gente não entende ainda e se acalma e deita do seu lado. Acontece comigo todos os dias, tá bom? E isso tem a ver com a gente também. A gente não pode, infantilmente, querer em todos os tempos, em todos os momentos, o carinho, né? E eles, com uma mente mais fragmentária, eles focam muito nisso porque é uma forma que eles têm física de se sentirem amados, mas com a gente é diferente. Então, isso é uma forma da gente treinar a nossa atenção, tá bom? Acontece bastante, mas a gente tem que treinar a nossa atenção no foco daquele momento. E o cachorro automaticamente, eu estou dizendo porque isso acontece aqui em casa, tá? Automaticamente se acalma, tá? Vamos lá. Então, hoje, né, estamos na aula 17, capítulo 7, parte 2, o egoísmo. Parte 2 do capítulo 7, o egoísmo. Nós paramos no item de número 8, que desculpa, o parágrafo de número 8, que é o primeiro parágrafo do item 7.3. Ao egoísmo devem-se as grandes calamidades morais e sociais que se apresentam no organismo da humanidade, gerando guerras de religião, de classes, de raças, de políticas, de anseios desmedidos. O egoísta somente vê a si mesmo e as suas ambições enlouquecedoras, que o jugulam ao eito da escravidão desse incomum carrasco do progresso espiritual da sociedade. Então, como os parágrafos têm palavras difíceis, as leituras são difíceis, a gente vai parando de parágrafo em parágrafo e eles são importantes. Então, quando tiver relevância e importância, a gente vai parar. Quer dizer, todos são relevantes, mas quando forem marcantes, vamos dizer assim, ou então quando tiverem muitas palavras difíceis, a gente não entender nada, a gente perdeu o contexto, porque tem muitas palavras difíceis, e a segunda parte, me parece que acontece isso. Vamos lá. Então ele começa assim: ao egoísmo devem-se as grandes calamidades morais e sociais que se apresentam no organismo da humanidade, gerando guerras de religião, de classes, de raças, de política, de anseios desmedidos. Então ele fala para a gente que, à medida que nós adquirimos conhecimento de nós mesmos, do que somos, de onde estamos, do que representamos, do que representa ser uma nação, do que representa ser uma sociedade, do que representa ser um ser humano, nós facilmente, inicialmente, podemos nos tornar egoístas. E isso é motivo de muitas guerras. Por quê? Porque quando a gente se identifica com algo, a perda daquilo é temerosa para a gente. Nós tememos perder o fruto da nossa identificação. Ou quando nós tememos não só a perda, mas também a desvirtuação daquilo. Então nós lutamos fortemente contra aquelas pessoas que julgamos inimigos porque pensam diferente, porque têm um ponto de vista diferente. E isso é motivo de muitas guerras, tá? E aí ele continua: o egoísta somente vê-se a si mesmo
Então, isso enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto grupo, representado por um ideal, tá? Somente vê-se a si mesmo. E a gente vê isso em muitas partes da nossa história, em muitas partes das nossas crenças, países, nações, religiões, acreditando-se eles sendo eleitos, os eleitos, né? E, em bom português, o resto que se dane. E aí ele continua: somente vê a si mesmo e as suas ambições enlouquecedoras que o jugulam ao eito. O que significa jugular ao eito? Ou seja, os colocam num caminho de escolhas, tá? Da escravidão, que os escravizam, desse incomum carrasco do progresso espiritual da sociedade, que é o egoísmo, tá bom? Então, ao mesmo tempo, como eu sempre falo, que ele é importante num princípio, no início, senão a gente não aprende a se defender, a se alimentar, a reproduzir, a ter uma casa e tudo mais. Ele, à medida que a gente, naturalmente, à medida que a gente ganha conhecimento, ele pode crescer também. Ele naturalmente cresce. A gente passa por todos nós, no nosso amadurecimento, passamos por um momento de forte egoísmo, para depois, com conhecimento, nos libertarmos dele. As amarras vigorosas, no entanto, tendem a arrebentar-se ante o impacto da evolução, pois que ninguém se exime da lei dos renascimentos corporais, por meio dos quais o inevitável mecanismo depurativo trabalha pela liberação da sua inferioridade, já que todos se encontram destinados à perfeição inevitável. Então, essa é o que ele chama, né, de amarras vigorosas, né, as amarras vigorosas do egoísmo, ela inevitavelmente tendem a ceder, tá? Porque a gente sabe que no nosso transcurso da evolução nós renasceremos em vários corpos diferentes, teremos uma só vida rica, repleta de existência, ou uma só existência repleta de várias vidas corporais, vamos botar assim que é mais fácil, tá? Então, se a gente nessa vida corporal, nessa encarnação, a gente tem certas e certas condições, e a forma como a gente aproveita, na outra a gente pode ter condições totalmente diferentes dessas, e isso nos faz crescer, e também nos quebra esse senso de que está tudo certo. Todo o nosso caminho, a nossa escolha é se atropelar das outras pessoas, porque a gente está no caminho certo, que a gente faz muitas vezes, infelizmente. A gente vai ser colocado em situações onde isso será colocado e levado à prova. Tá? Então isso é inevitável, certo? Aí ele fala que é um mecanismo depurativo inevitável, certo? Trabalha pela liberação da sua inferioridade. Por quê? Porque quando nós, através da nossa inferioridade, causamos algum tipo de revés e em seguida nós somos vítimas desse próprio revés, vou dar um exemplo muito simples. Se nós não temos nenhum tipo de preocupação ecológica com a nossa natureza, com o calor, com a água, isso vai levar no futuro ao quê? A escassez dos nossos recursos naturais. Não é verdade? Mas quem é que vai reencarnar no futuro? Não somos nós mesmos? Então, nós mesmos seremos responsáveis por um futuro sem água, sem a sombra de uma árvore, um futuro de calor, entenderam? Então, não é só fazer mal a outras pessoas. Nós, pelo nosso egoísmo, com certeza estaremos provocando mal para nós mesmos no futuro, tá bom? Já que todos se encontram destinados à perfeição que é inevitável. Então, a inexorabilidade da perfeição, ou seja, a gente não tem como fugir, todos nós rumamos para esse caminho, faz com que certas regras se tornem positivas. Reencarnação, impositiva, vai ter que reencarnar. Viver em várias vidas diferentes, em vários sexos, feminino, masculino, condições sociais diferentes, famílias unidas, famílias separadas, famílias amorosas, famílias conflituosas, tudo isso a gente vai ter que passar. Felizmente, né? Felizmente, para o nosso crescimento e muitas vezes para dobrar um ego bastante duro, vamos dizer assim. Assim, são limadas as primeiras anfractuosidades, palavra difícil, do caráter agressivo-defensivo pelo automatismo do sofrimento,
cujo instinto de preservação na existência experimenta a contribuição valiosa e saudável da inteligência que estabelece os parâmetros da manutenção do corpo e de todos os seus equipamentos sem necessidade de esforços destrutivos. Então vamos lá. A gente está falando, né, das inúmeras reencarnações com as suas diversidades, que nos faz enriquecer as nossas experiências e dobra o nosso ego, com certeza, o nosso egoísmo. Nosso ego não, nosso ego exacerbado, o nosso egoísmo. São limitadas as primeiras anfractuosidades do caráter agressivo defensivo pelo automatismo do sofrimento. Então, nas primeiras anfractuosidades, ou seja, nas primeiras rachaduras mais profundas daquele ser primitivo, que é agressivo e defensivo, nós precisamos do automatismo do sofrimento, certo? Para a educação. Então, aquelas pessoas que falam assim, a gente pode aprender pelo amor e pela dor, mas eu, infelizmente, aprendo pela dor, está dizendo que tem pensamentos primitivos, está dizendo que é um primata ainda incapaz de aprender senão com a chibata. Fui muito duro nessa afirmação, mas é isso, é uma forma de autossabotagem, é como a gente se joga para baixo, tá? E também como a gente se esquiva de maior responsabilidade. Por quê? Se eu já estou aprendendo aqui que existe um caminho mais reto que nos leva todos a Jesus, através da nossa plenitude, se a gente está aprendendo aqui todas essas teorias, e é por isso que sempre na prece inicial eu peço que esse conhecimento logo, logo se transforme em realidade nas nossas vidas, na prática, para que nós possamos aprender, é uma besteira a gente continuar repetindo essa frase. Ai, não, a gente tem que aprender pela dor, pelo sofrimento. Ele está falando aqui, se nós ficarmos nessa, nós estamos assumindo o estado primitivo que não temos, tá? Que não somos. E se assumirmos esse estado primitivo que não somos para fugir à nossa responsabilidade, nós estaremos gerando para cada um de nós conflitos. Conflitos porque a gente não está diante do que a gente já sabe, a gente está fazendo muito pouco. E isso gera conflito. E todo conflito gera uma reação que se chama a pulsão psicológica. A pulsão, P-U-L, pulsão psicológica, é um impulso que coloca para fora os nossos conflitos através de uma reação enérgica e muitas vezes infeliz, tá bom? Então, nesse momento, o instinto de preservação da existência experimenta contribuições valiosas e saudáveis da inteligência que estabelece os parâmetros da manutenção do corpo e de todos os seus equipamentos. Então, inicialmente, a gente precisa aprender a sofrer com a fome, com o frio, com a sede, com as necessidades básicas. E hoje em dia, quando a gente negligencia as nossas leis enfim, a gente exagera, a gente aprende também com o nosso mundo imperfeito, certo? Aprende, através de duras penas, a o quê? A se tornar mais saudável e inteligente, tá? Por quê? Porque senão a gente vai continuar sofrendo. Vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, basta, não quero mais sofrer. Como é que eu posso fazer para não sofrer mais, não continuar repetindo os mesmos processos que me levam aos mesmos caminhos infelizes? Que é aquela metáfora que eu fiz, aquela analogia que eu fiz da estrada com um buraco no meio. Eu não quero mais cair nesse buraco, certo? Eu tenho duas opções. Eu posso desviar do buraco, passar pela beirada, mas eu posso também simplesmente não tomar esse caminho, porque eu sei que esse caminho tem um buraco e que eu serei tentado a cair nesse buraco. Até que chegue uma hora que eu posso passar tranquilamente por aquela estrada que eu não vou cair no buraco, eu vou flutuar sobre ele, né? Bom, e a gente aprende também que não há necessidade mais de esforços destrutivos. A gente não precisa mais se entregar ao holocausto, ou seja, se esbaldar ou se exagerar até chegar a um limite em que a gente não aguenta mais. A gente aprende que não precisa mais disso para crescer, para amadurecer, tá bom? Logo depois, o sofrimento, agora lúcido e racional, induz a busca da cooperação do próximo, queira ou não, sem cujo socorro torna-se inevitável a luta e o fracasso do investimento
e o fracasso do investimento torna-se desculpa, sem cujo socorro torna-se inviável a luta e o fracasso do investimento se torna inevitável. Então, em seguida a esse conjunto de sofrimentos que botam a gente no caminho mais reto, a gente começa a ter um sofrimento ainda mais lúcido, porque a gente já começa a perceber por que a gente está sofrendo. Tá? Ele é racional, a gente consegue falar assim, puxa, eu fiz isso, não deveria ter feito, e agora eu fiz e estou colhendo o que eu plantei, certo? E induz a busca de cooperação do próximo. Por quê? Porque a gente começa a reconhecer que em determinadas situações nós não somos por si só capazes de resolver. Nós precisamos da ajuda de alguma pessoa para entender um pouco melhor aquele processo, ou porque mergulhamos sempre naquele processo, e porque não queremos mais esse tipo de sofrimento. Então, meio que obrigatoriamente nós vamos sendo direcionados à busca de auxílio. Tá? Durante muito tempo, o espírito egoísta ele acha que ele pode tudo, ele é prepotente, certo? Em realidade, ele não é nem prepotente, ele é onipotente, ele acha que ele pode tudo, certo? Inclusive, sair dessa. Então, quando a gente vê pessoas que fogem com o uso de drogas, barbitúricos, ou qualquer tipo de droga que facilitam a fuga da realidade, e a gente vai conversar com essas pessoas, eles estão fugindo da realidade por quê? Porque é fruto de um tremendo egoísmo. As pessoas não querem aceitar a realidade como lhe é imposta para o seu crescimento e descambam para essas fugas através das drogas, certo? E quando você fala com uma pessoa dessa, a pessoa não, quando ela está bem mal, ela fala assim, não, eu estou bem, eu posso parar quando eu quiser, eu tenho pleno controle do que eu estou fazendo e eu sei que isso é só um momento e quando eu quiser eu saio. As pessoas falam dessa forma, certo? Porque ainda estão fortemente no egoísmo, ainda não chegaram no que a gente chama no fundo do poço, ou seja, no cume do sofrimento, onde ela tem que apelar para algum tipo de lucidez ou então a luta é inevitável e ela se destrói, tá bom? Continuando. À medida que o ser experimenta a compreensão, o discernimento em torno dos objetivos existenciais e participa do grupo social, o egoísmo, mesmo quando dominante, cede espaço à solidariedade e ao sentimento de apoio ao próximo, ensejando o bem-estar que não se encontra no estágio primitivo, mas faz-se conquista de uma percepção mais sutil da alma que já não se demora na ignorância de si mesma. Então, quando a gente resolve pedir ajuda e sair para que a gente possa, para que alguém possa ajudar a gente a compreender e melhor os processos pelos quais a gente está passando e nos ajudar a sair daquilo, tá? Ele está falando assim, a gente começa olha só, à medida que o ser experimenta a compreensão, ou seja, a gente vai lá e pede ajuda. E a gente percebe que em algum lugar, alguma pessoa vai parar para te ajudar. Isso é normal. Por quê? Porque quando a gente se coloca no caminho do bem, tudo começa a conspirar para que a gente melhore. Quando a gente coloca sinceramente no desejo de se melhorar, os nossos mentores, anjos guardiões, eles vão procurar ajuda. E eles, finalmente despertou, agora eu posso trabalhar, agora ele vai me escutar. E aí vai buscar ajuda exterior de colegas, amigos, familiares que possam te dar esse apoio nesse momento. Tá? O discernimento em torno dos objetivos existenciais e participa. Né? Ele tem quando ele percebe isso, fala assim, poxa, quando eu estava na pior, o fulano me ajudou. Tá? E aí ele começa a rever, a repaginar os seus objetivos existenciais, porque ele percebe que ele, isso que a gente estava falando ainda atrás, ele, quando estava na pior, teve alguém que ajudou. Certo? E aí ele começa a perceber que ele, pela sua bagagem, pelo que ele já sabe, por tudo que ele já passou, de repente ele também tem alguma coisa para contribuir na ajuda ao próximo, certo? E aí, só escrever um negocinho aqui, que eu esqueci de fazer. Impermanência, tá. Pronto, desculpa.
Então ele começa a perceber que ele também pode contribuir de alguma forma, tá? Mesmo que ele fala assim, agora eu já sei como sair dessa, e aí volta sob uma nova estética o egoísmo, porque aí ele passa a acreditar piamente na sua vitória, em tudo que ele fez, e aí começa aquela via de que as pessoas todas são erradas e só o caminho que ele elegeu é o certo, certo? Mas aí cede espaço para solidariedade. Por quê? Porque, por afinidade, outras pessoas vão reconhecer nele, naquele que saiu do caminho, uma vibração similar a desse que está nesse momento agora em sofrimento, e vai se unir a ele na sua necessidade e vontade de melhorar e acaba se melhorando também. Então cresce a solidariedade e o sentimento de apoio ao próximo. Tá? E aí a resposta que a gente tem quando a gente começa a dar esse apoio ao próximo é uma sensação de bem-estar. Mas um bem-estar que a gente nunca teve antes, porque ele é duradouro. Ele é diferente do bem-estar que a gente busca através das coisas perecíveis, das coisas materiais, que dão bem-estar, mas aquilo logo perece, aquilo logo se esvai. É igual comida. A gente come agora, no jantar, daqui a 3 horas, se a gente não dormir, a gente vai estar com fome. Ou então, quando a gente acordar amanhã, a gente vai estar com fome. Por quê? Porque o nosso corpo vai consumir aquela comida. E aí a gente vai precisar de mais. Tá? Então, o bem-estar que ele percebe aqui é um bem-estar que ele começa a tirar a gente. Né? A gente começa a perceber que a gente não está mais nesse estado primitivo. A gente começa a perceber que esse bem-estar ele não vai embora, ele ficou porque a gente se sente melhor, a nossa consciência está melhor, tá? E aí ele fala assim, mas faz-se conquista de uma percepção mais sutil da alma. Então a gente começa a perceber que é bom ajudar quando necessário, de qualquer forma, que é bom compreender e empatizar com o outro e ajudar a essa pessoa pelo menos a desabafar. Se a gente não tem capacidade de encontrar uma saída junto, porque foge à nossa possibilidade, pelo menos a desabafar, a dar algum conforto, alguma esperança, alguma palavra boa. Tá? A alma que já não se demora mais na ignorância de si mesma. Então a pessoa já se reconhece, já saiu do primitivismo, já conhece o movimento social, ou seja, que o movimento para o social facilita a busca dessa pessoa. E aí ela começa a angariar, a conquistar esse bem-estar que começa a fazer muito bem para ela, e é um bem-estar, como eu já falei, que não vai embora. Vamos lá, voltando aqui ao nosso bate-papo para ver como é que estão as perguntas. Vamos lá. Peraí. Vocês vejam que nesse momento é necessário que exista alguma pessoa sofrendo para que você ajude, tá? Nesse momento aqui, nesse momento de amadurecimento desse espírito que a gente está discutindo aqui, certo? A Liliana está falando que o filho fez a meditação junto com ela e que se sentiu bem depois da meditação. Mas de fato acontece, tá bom? A gente se desidentifica com o processo de sofrimento e se liga a vibrações superiores que a gente conquistou com a oração e com a leitura edificante, tá bom? Peraí. Bem-vindo ao pessoal que chegou um pouquinho mais tarde. O pessoal tá rindo que eu falei da chibata. Vamos lá. Mauro, se as pessoas que têm algum recalque, repressão, no que sentem muito conflito reencarnatório, aceitam o que são, como encarnaram, isso viria a juntarem-se e estarem bem consigo mesmo? Se isso é uma pergunta, eu te digo que sim, tá? Então, só para que as outras pessoas entendam e ver se eu entendi o que você está falando. Se as pessoas que têm algum recalque, o que é recalque, gente? Recalque é quando a gente pega algo que a gente não quer resolver nesse momento e joga para a nossa sombra. Ou seja, a gente pega alguma coisa assim que a gente não quer, porque a gente não tem condições de resolver nesse momento, e fala assim, eu vou deixar isso para depois. Aí pega e deixa para resolver num outro momento, certo? E aí a gente
Se aquilo ficar na nossa sombra durante muito tempo, isso se transforma num recalque, certo? O recalque são as bases do nosso conflito, tá bom? Então, eu não sei se ele falou dessa forma, tá? Porque isso é o recalque psicológico. O recalque social é quando que a gente fala no sul do país fala muito recalque, né? Ah, a pessoa é uma recalcada, não sei o que lá. Esse recalque é quando a pessoa é muito tolhida nas suas possibilidades, é muito reprimida. Pode ser dessa forma que você tenha falado também, porque o recalque é a repressão em qualquer forma, ou a repressão dos nossos sentimentos, ou a repressão da nossa capacidade de expressão pela sociedade, tá? E aí você falou que elas sentem um conflito reencarnatório. Sim, porque às vezes essa repressão, porque isso está dentro da evolução do espírito, ela acompanha várias encarnações. Então a pessoa pode vir para essa existência, essa vida, né, esse momento, essa reencarnação, com muitas situações não trabalhadas anteriormente. Algumas estarão como assim, na periferia do observável. Eu ia falar isso, mas é difícil de entender. Estão bem evidentes, vamos dizer assim, porque são aquelas que devem ser trabalhadas nessa vida. E outras são inibidas, não são desenvolvidas para que nós possamos focar uma coisa de cada vez, entendeu? E obviamente que a partir do momento que a pessoa começa a aceitar a forma que ela é, né, a forma que o contexto em que ela está inserida, e começa a partir daí entender que as leis de Deus são sábias e nos colocam exatamente onde a gente precisa estar, a gente começa a perceber que a gente precisa ser grato de tudo que nos tudo que nos é colocado, porque isso está nos fazendo crescer. Certo? No momento que a gente está passando a dificuldade, a gente não está querendo ser grato, não, a gente está querendo sair dela, certo? Mas porque isso é uma reação de sobrevivência. Mas depois disso, não tem por que ter um transtorno pós-traumático. O transtorno pós-traumático é aquela coisa, ai, por que aconteceu isso comigo? Ai, eu sofri tanto, ai, tadinho de mim. Não, não tem por que ter isso. A gente tem que iniciar o quanto antes um movimento de perdoar-nos por entrar nessa confusão e ao mesmo tempo agradecer porque a confusão nos alertou para a forma que estamos nesse momento. E aí a gente muda, certo? E com certeza, concordando com o Daniel, faria com que a gente se sentisse melhor com nós mesmos. Se todos têm virtudes, um histórico pretérito de grandes feitos no bem à humanidade que serviram, e não retificação, que passa uma culpa que não beneficia em nada, que nos inquirem. Não entendi. Se todos têm virtudes, um histórico pretérito de grandes feitos no bem, a humanidade que serviram, e não retificação, que passa uma culpa que não beneficiam em nada, que nos inquirem. Não entendi. Mas geralmente as pessoas que estão encarnadas e que tiveram feitos históricos do bem, elas já reconheceram o bem como o melhor caminho para seguirem, elas continuam vindo aqui em determinadas missões, mas também missões reencarnatórias, mas também em provações reencarnatórias. Então é ilusão nossa a gente achar que o espírito como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Ivone Pereira, não estavam sendo provados também. Estavam sim, sendo duramente provados, certo? Ante a imposição do status quo, ou seja, da sociedade da época e da atualidade também, que dificilmente compreende um movimento puramente cristão, um movimento puramente entregado ao social e ao bem, certo? Então eles, mesmo esses que trabalharam muito tempo no bem, eles vêm também para um caminho retificador, certo? Também tem a necessidade de reencarnação. E a gente viu isso no estudo lá do capítulo 19 do Libertação na segunda-feira, que a Matilde, o espírito resplandecente, de grande sabedoria e tudo mais, pede para que a sua filha a receba como filha. Ou seja, ela que era a mãe da Margarida, pede que agora a Margarida receba como filha para que elas trabalhem na reparação e estabeleçam um laço ainda mais produtivo entre elas e que isso possa ser fruto de ajuda a muitas pessoas.
A Marlene está falando assim. ah, sim, uma forma de reparar nossos erros é ajudando ao próximo, amenizando o seu sofrimento, com certeza, tá? Essa é a forma inicial, tá? É o pontapé inicial. Então, quando a gente está se sentindo muito triste, muito desamparado, muito desanimado, foi o que eu falei na segunda-feira, sai pra rua e ajuda alguém. Tá? Nem que seja bater papo com o mendigo na rua, que ele está precisando, com certeza que ele está sozinho ali pedindo a sua esmolinha, tá? Vai conversar, vai pra rua, tá? E isso vai fazer muito bem, certo? A Carmen está falando, esse final de semana eu vi que não tem nada demais a pessoa chegar cansada e fumar um cigarrinho de maconha. Eu fiquei sem resposta, Mauro, porque nunca aceitei o uso de nenhum tipo de drogas. Carmen, o que a gente tem que fazer aí é olhar para essa pessoa sobre o olhar do amor e do espírito que não morre, certo? E que está constantemente se desenvolvendo. Então, para essa pessoa nesse momento, realmente isso não tem nada demais. E se para ela não tem um laivo de culpa, de responsabilidade, e não tem mesmo, porque ela acha que ela está fazendo o certo e o bem, a gente não tem que se antepor a isso. Né? Fala assim, que bom, amigo, que isso te faz bem. Eu não curto, mas que bom que isso te faz bem. Não condena, não julga, não nada, certo? É isso que uma das coisas que a gente aprende na meditação é não julgar. Só que a gente aprende a não julgar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas dores. A gente simplesmente as percebe. Então, a gente simplesmente percebe essas pessoas e ora por elas, certo? Porque a gente sabe que todo tipo de conduta, qualquer que seja, ela atrai espíritos desencarnados. E essa atração pode muitas vezes influenciar o nosso comportamento. Tá? Então a gente ora sem julgar, a gente simplesmente ora. Que ela faça isso em tranquilidade de consciência, porque é isso que ela entende que faz bem para ela, que como ela mesmo falou, não faz mal nenhum, e que ela encontre o caminho que ela está buscando. Acabou. É só isso, Carmen, tá bom? E não tem que ficar afrontada, não. Porque as pessoas estão no seu estágio, cada uma com as suas escolhas, tá bom? A Marlene está falando assim, quanto mais cuidarmos do nosso espírito, mais longe ficaremos de prazeres físicos. Cuidado com, a gente facilmente incorre num erro, que é o abandono do nosso físico em nome dos cuidados espirituais. E não é isso que nós quereríamos na nossa encarnação. Senão a gente não precisaria encarnar, estar no corpo físico. A gente só precisaria estudar no mundo espiritual. Então a gente é colocado no corpo físico para aprender com as necessidades do corpo físico. Certo? E existe um relato, não sei se é em Tomás de Aquino ou se é em Francisco de Assis. Não, Francisco de Assis não escrevia. Ou é Tomás de Aquino ou é o Agostinho, o Santo Agostinho, né, o São Agostinho de Hipona. Existe um relato que ele relata o prazer. Eles falam de um prazer físico que se compararia a um orgasmo sexual advindo da prática do bem. E aí eles entenderiam que eles têm o mesmo prazer físico, mas com uma motivação, um objeto diferente do prazer. Tá? Então, cuidado com o que a gente fala, porque a gente não pode, em nome do espírito, negar o corpo, porque a gente tem o corpo para cuidar e que cuida de nós, tá bom? E a gente não está aqui no corpo à toa. Vamos lá. A Mariela está falando assim, Carmen, para mim, a gente sabe que para mim qualquer tipo de vício prejudica o espírito. Eu concordo com o que você está falando, Marinalva. Realmente tem um potencial prejudicial enorme, a gente sabe disso. Porém, a gente tem que respeitar a individualidade. A gente, no máximo, assim, se aquela pessoa demonstrar algum interesse na forma como a gente pensa, a gente tem que passar isso para ela sem qualquer julgamento. A gente vai falar assim, olha, não entenda mal, não estou te julgando, não estou te querendo mal, mas
diante do que eu conheço, eu imagino que eu aprendi que eu posso estar, através da minha vibração, atraindo formas de pensamento e atraindo espíritos. E geralmente, se a gente está atraindo um espírito pelo álcool, pela bebida, pelo uso de drogas, esses espíritos podem querer da gente outras coisas que nos desarmonizem. Então a gente não está julgando, a gente está só falando as coisas à luz do nosso conhecimento. E aí você pode concluir, é por isso que eu tento me abster ao máximo dos abusos de qualquer tipo de entorpecente. Pronto, acabou. Não julgou, não condenou, não nada. Só falou à luz do que você conhece, porque que você tem um comportamento diferente, diverso daquela pessoa. Tá bom? Peraí. A Liliana está falando assim: se fizermos qualquer tipo de caridade, seja material ou mental, é uma maneira de amar ao próximo, sem dúvida. A Marinova está falando assim: quando eu fazia atendimento fraterno nos lares, as pessoas queriam sempre oferecer-nos alguma coisa, mas nós éramos orientadas de não aceitarmos nada, nem antes nem depois do atendimento. Sim, com certeza, né? A única coisa que a gente tem que aceitar e também não deveríamos aceitar é um sorriso, porque a gente não precisa, a gente está ali por amor e o amor não espera nada, certo? Então a gente poderia aceitar assim, ludicamente um sorriso e um abraço carinhoso, tá? Mas mesmo que essa pessoa saia dali em dúvidas e não tenha ainda a possibilidade de te agradecer, tá tudo bem, porque a gente fez a nossa parte e a consciência está tranquila. A Carmen está falando assim: eu diria que é uma maneira de amar a si mesmo porque faz tão bem ajudar ao próximo. Sim, com certeza. Marinalva, quando eu estava na onda da caridade, uma irmã, além de receber a sopa, ela nos pedia pintura. Ela era muito vaidosa. Legal. Se a pintura vai dar a essa pessoa alguma dignidade, que é o que ela consegue alcançar nesse momento, por que não? Por que não? Tá? Porque a gente está aprendendo aqui que a gente passa inevitavelmente pelo caminho do egoísmo para a superação, certo? Então, se ela precisa para assim a sua compostura para se melhorar, né, da maquiagem, dá para ela. Não tem problema nenhum nisso, gente. Não tem problema nenhum em ser vaidoso. E a gente vê que os nossos grandes avatares do movimento espírita eram, sim, vaidosos. Chico Xavier sempre com um bonezinho para esconder a careca, ou então com a peruquinha dele, e o Emmanuel sempre implicando com ele. O Divaldo que está sempre com o cabelinho arrumadinho, pintadinho, e ele mesmo fala disso com muita sabedoria e propriedade. Está sempre bem vestido. Então não existe problema nisso, certo? Só quando isso se tornar impeditivo de fazer coisas maiores, aí já passou ao exagero, tá bom? E não é o caso. É só simplesmente uma forma da pessoa se sentir melhor, mais digna, nada demais, tá? Porque a gente tende a julgar as pessoas pelos pedidos. Aí fala assim: ela está pedindo maquiagem, está aqui morrendo de fome e está pedindo maquiagem. Sim, se isso vai tornar digna, que seja. Não está fazendo nada demais, tá bom? Vamos lá. Liliana, a caridade tem que ser feita com boa vontade de coração, porque se fizermos caridade só para ficar bem aos olhos das outras pessoas, aí não conta, não vale nada aos olhos de Deus, não é amor ao próximo, com certeza não. E geralmente a gente começa a caridade, começa a trabalhar, ajudar aos outros por motivação egoísta. Isso é um fato, tá? Isso todo mundo. A gente começa a falar: realmente eu aprendi que para eu me melhorar, para eu ficar mais tranquilo, eu tenho que fazer caridade. Então você está querendo algo em troca, certo? Então é uma relação de troca. Eu vou ali, faço um pouco de bem para aquelas pessoas que estão precisando, e em troca disso eu me sinto bem. Nem que seja só isso que você quer em troca, se sentir bem, se sentir bem no mundo, certo? Pertencente do mundo. Então existe inicialmente uma relação de troca, e na maioria das vezes o início da caridade ela é obrigatória. A pessoa tem uma inérciazinha inicial,
e é normal que isso aconteça, então, e eu não lembro quem foi que falou isso, que é necessário que a gente comece a fazer a caridade inicialmente, nem que seja por obrigação, nem que seja por motivos egoístas, ou seja, ter algum benefício daquilo. Para que aquilo depois se torne algo automático e a gente faça por motivação plena de amor. E a gente simplesmente faz porque é, é, nos motiva ver o outro bem, certo? Então a gente está vendo aqui que no ser mais primitivo, mais egoísta, ele precisa dessa sensação de bem-estar como sensação motivadora para ele continuar o processo de modificação. Mas à medida que a gente vai expandindo a nossa compreensão, a gente começa a perceber que isso não é necessário. A gente simplesmente faz porque é o que tem que fazer naquele momento, tá? A Marinal está falando assim: qualquer tipo de ajuda com carinho é o que basta, desde que vejamos a satisfação do outro. Eu vou te falar, Marinal, às vezes a gente ajuda pra caramba e a gente não, a gente sabe, a gente ajuda, a gente sabe que está ajudando, a gente sabe que aquela pessoa precisa da gente, mas ela está tão prisioneira de si mesmo que ela é incapaz de demonstrar qualquer tipo de satisfação. Não demonstra. Não demonstra. E a gente tem que estar preparado para isso e perceber isso, que o que a gente está fazendo independe de satisfação ou insatisfação. A gente simplesmente está fazendo, tá? A Liliana falou assim: Marina, eu concordo, mas a pessoa que ajuda também tem que ficar satisfeita. Tudo bem, Liliana, e é isso que eu estou falando. Inicialmente a gente tem que ficar satisfeito sim, mas depois não mais, não tem mais necessidade disso, entendeu? A gente aprende com isso, a gente fica com a consciência tranquila que a gente fez todo o necessário. E ponto. A forma como a pessoa que recebeu aquilo, que recebeu o fruto da nossa boa intenção, vai se portar depois daquilo, não importa a nós, importa a ela, certo? A única coisa é que a gente precisa sempre ter o nosso crivo da crítica para saber se a gente fez o suficiente ou da forma necessária para aquela pessoa. Tá? Tem uma história, senão a gente não vai, a gente vai parar na aula aqui, né? Mas rapidinho assim, tinha um pessoal que trabalhava numa comunidade do meu centro espírita e do centro espírita que eu trabalho e frequento, que se incomodava muito pelo fato de uma casa não ter uma porta. E aí ela resolveu se cotizar e comprar uma porta para a casa daquela pessoa que era fruto da assistência. E aí ela comprou a porta, contratou uma pessoa, a pessoa foi lá e instalou a porta. Uma semana depois, quando ela voltou lá, isso metaforicamente é lindo, a pessoa tinha arrancado a porta, a casa estava sem porta, e ela falou: caraca, cadê a porta que eu te dei? Aí ela falou: a porta eu transformei numa ponte, porque eu estava cansada de passar por esse lamaçal para poder ir trabalhar. Então, não é muito interessante isso? A porta que isolaria, ela transformou numa ponte para uni-la, unir com o mundo. Né? Então, muitas vezes o que o nosso ego julga suficiente para aquela pessoa não é, e a gente precisa aprender isso. Tá? Peraí. Liliana, eu acho que essa satisfação que estava falando assim, porque se todos ficam satisfeitos, a caridade foi feita com uma boa vontade. Essa satisfação, a satisfação ideal, vamos colocar aqui, é a satisfação do dever cumprido, tá? Da intenção do dever cumprido. Você fez todo o possível para que aquilo se realizasse, independentemente do resultado final. Você fez todo o seu possível e você está extremamente satisfeito por isso, certo? A Maria está falando que levava sempre batom, ela gostava. Peraí. Michele está lembrando: exercer caridade sem julgar aquele a quem você está ajudando. Aprendi com o Espiritismo isso. Sim, que a nossa mão direita não vê o que faz a mão esquerda. Isso é muito importante, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no Facebook para ver se tem alguma pergunta também. Tem várias perguntas. Eu sei que esse capítulo a gente vai conversando e vai dando muito espaço para várias perguntas. A Maria Medina está falando que é verdade que você está falando sobre o bem-estar, a sensação é maravilhosa e duradoura.
Muito bom que você concorda comigo. Fico feliz de poder estar ajudando também a lembrar dessas coisas, como vocês me ajudam a lembrar de várias coisas. É, Desculpa. O Eliseu está falando assim: passo isso com o meu sobrinho. Ele é dependente químico e se vê dependente. Eu já o acolhi em minha casa e ele não quis largar o vício por não se permitir ajuda. E agora ele vive nas ruas, mas ainda muito egoísta e se permite se permite mais ajuda a si mesmo. Provavelmente não se permite mais ajuda a si mesmo. Pois é, Eliseu, a gente nesse estado de pensamento, das sensações mais primitivas, a gente infelizmente precisa chegar à exaustão desses sentimentos, às vezes à beira da morte, às vezes à beira de grande dificuldade, é, e para encarar a nossa realidade, certo? E aí a gente tem que precisa exercer o não julgamento e a gente, é o que eu sempre falo, a gente não pode, a gente tem que segurar muito e muito aquele famoso eu te disse, certo? A gente tem que só ficar ali esperando para fazer a contenção quando aquela pessoa precisar da nossa ajuda, tá bom? Aí a Ana Isabel está falando assim: meu filho se desapegou do mundo, no sentido deixou um bom emprego e anda pelo mundo ajudando pessoas. For, é, forme em gruta e dorme em gruta e vive de mochila às costas. Sim, ele escolheu um caminho. Esse é um caminho que para ele se justifica, para ele vale a pena, para ele nesse momento é o que ele acha que é necessário para ele crescer. Por mais que às vezes a gente tenha dificuldade de compreender isso, é a escolha dele e foi uma escolha lúcida. Então a gente tem que desejar o bem e estar pronto para amparar se for necessário. Só isso, tá? E orar muito, né, para que ele tenha a proteção dos espíritos benfeitores e que ele possa ter muito sucesso no seu intento, tá bom? Continuando. Embora esse esforço que deve ser contínuo percebesse que remanescem nos pensamentos e nas atitudes as heranças arcaicas do primarismo, que constitui a base de sustentação do progresso, lentamente transformada em energia vitalizadora, essas manifestações tornam-se estímulos para a aquisição das elevadas qualidades morais, transformando o que antes era interesse para si exclusivamente em contribuição para todos igualmente. É o que a gente está discutindo nesse momento todo em relação à caridade, que no início é fruto de obrigação e de interesse próprio, porque a pessoa quer se ver melhor e percebe a caridade como um caminho para encontrar esse bem-estar, ela naturalmente começa a se capacitar. Por quê? Porque se a gente se propõe ali a caridade, chega um momento em que a gente confronta algo que está além da nossa capacidade de explicação, de entendimento e de amparo também para aquela pessoa que está sofrendo, a gente começa a querer se qualificar melhor, fala assim: puxa, ficou faltando isso, essa informação, essa mensagem, e eu me senti mal porque eu não consegui amparar aquela pessoa naquele momento de sofrimento. E aí a gente vai estudar, vai se aprimorar para poder ser mais útil da próxima vez. E é assim que a gente começa a amadurecer. Brotam então os pródromos do alto amor, que se encarrega de proporcionar o despertamento para a felicidade mediante a iluminação interna que faculta entender as finalidades da vida e todos os encantamentos que se apresentam no curso da sua vivência. Uma necessidade premente de equilíbrio emocional, psicofísico impõe-se porque já não satisfazem os prazeres superficiais e anestesiantes que sempre transferem o indivíduo de uma para outra ansiedade, todas geradoras de morbidez. Então, vocês vejam que lá, a primeira frase ele fala assim: brotam os pródromos, ou seja, os indícios, o início, tá? Os indicativos do alto amor. Então você vê que ele faz uma relação antagônica entre o alto amor e o egoísmo, certo? Porque muitas pessoas confundem como a gente está falando assim, o autocuidado, a pessoa que cuida do cabelo, da imagem, etc., porque ela se ama, ela quer estar bem, se apresentar bem para poder passar uma boa impressão, porque ela se ama. E a gente fala assim: aquela pessoa é vaidosa, não sei o que ela. E facilmente a gente fala que o auto-amor é egoísmo, mas não é, certo? O auto-amor é fruto de um conhecimento de si mesmo, das suas necessidades, de preservação também.
certo? Então é interessante, importante que a gente faça essa diferenciação entre egoísmo e auto-amor, tá? Uma necessidade premente de equilíbrio emocional, psicofísico impõe-se. Então, quando a gente se auto-ama, a gente começa a ter essa necessidade de equilíbrio emocional, de equilíbrio psicológico, de equilíbrio do nosso corpo físico, tá? Porque já não satisfazem os prazeres superficiais e anestesiantes. Então, por isso que eu falei, para a gente tomar muito cuidado com a questão da gente cuidar só do espírito e negligenciar o nosso corpo, porque isso vai gerar um desequilíbrio e também um sofrimento, certo? Eu conheço várias pessoas, eu conheço dirigentes de casa espírita que se dedicam firme, fortemente ao trabalho caritativo, ao trabalho mediúnico, e negligenciam a sua própria saúde. Estão acima do peso, consomem exageradamente comida e tudo mais. Então, isso está levando a uma rota de sofrimento, a uma rota de desequilíbrio, inevitavelmente, certo? Porque ela está, em nome do amor, negligenciando o físico, o que não pode ser feito, tá bom? O que não deve ser feito. Poder pode, mas não deve. E aí a gente começa a compreender, quando a gente começa a desenvolver esse auto-amor, que os prazeres superficiais, que são anestesiantes, ou seja, que tranquilamente nos deixam mais felizinhos, né? A gente tá assim, ai, tô tão nervoso hoje, eu preciso comer um docinho. Aí você vai lá e compra um bolo e come lá um pedação de bolo. E em seguida você, né, a primeira meia hora, ai, eu precisava desse bolo hoje. Aí daqui a pouco você fala assim, puxa, mas isso vai subir minha glicose, isso vai aumentar minha barriga, eu tô tentando diminuir a barriga, eu vou lá e como um bolo. Tá? Isso aconteceu comigo hoje, tá, gente? Então eu tô falando porque é real. Aconteceu comigo hoje, mas eu não comi o bolo. Eu falei assim, não vou comer. Não é esse o meu intuito. Por que eu tenho que comer um bolo para me compensar? Não, vou me compensar, me regozijar pelo que eu já consigo fazer. E acabou. E foi bom. No início foi complexo, porque o bolo existia, né? Não era bolo, era uma pizza de chocolate. Ela existia, mas eu tranquilamente deixei ela passar e fiquei bem, fiquei me sentindo bem com isso. Achei uma conquista boba, aparentemente, mas importante, tá? Então, quando a gente entra nessa via de buscar sempre esses prazeres superficiais que anestesiam as nossas dores, isso entra com certeza leva a gente a uma via de ansiedade. Por quê? Porque esses bens superficiais eles se esvaem e projetam a gente para a conquista do próximo bem superficial, gerando o que ele chama de estado de morbidez, que é um estado de doença. Morbidez é doença, tá? É um estado doentio onde a gente só vê felicidade quando a gente tem conquistas que atordoam no nosso pensamento, a nossa mente e o nosso corpo, tá bom? Para conseguir esse desiderato, que é o auto-amor, desenvolvimento do auto-amor, investe os melhores esforços em favor da conquista de mais conhecimento intelectual e melhor desenvolvimento moral, adquirindo controle sobre as tendências negativas e as paixões mais perversas, administrando o potencial de energia interna que canaliza para os avanços audaciosos da fraternidade, como se manifeste ensejando-se a alegria de existir e o reconhecimento a Deus por viver. Vocês viram qual é a via? Auto-amor para chegar na via da gratidão. A gratidão a Deus pela alegria de viver, pela possibilidade de estar aqui vivo, certo? Então, quando a gente começa a ser levado para essa sensação de bem-estar, o bem-estar que vem pela ajuda, cultivando o auto-amor, que leva a gente ao estudo, à intelectualização, porque é importante que a gente conheça as coisas. Intelectualização não significa a gente fazer faculdade, tirar diploma, não, tá, gente? Significa a gente se interessar pelas coisas às quais a gente é exposto no mundo e, na medida da nossa vontade, se aprofundar naquilo que a gente acha necessário, tá? E isso leva a gente a um melhor desenvolvimento moral. Por quê? Porque sem educação não existe moralidade, certo? O pessoal antigo lembra daquela aula de educação moral e cívica. Por quê? Porque sem educação a gente não tem uma visão do todo, visão do conjunto, a gente não compreende da importância de estarmos juntos, a gente não tem percepção. Sem a gente saber da geografia, por exemplo, da matéria geografia, o que a gente vai saber das necessidades do mundo, da cidade que está aqui do lado? Não é verdade? E aí a gente, com esse conhecimento novo, ante o nosso auto-amor, certo? Ou então, não necessariamente um conhecimento novo, mas o revisitar de conhecimentos antigos, certo? Porque quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, a gente já tinha um conhecimento cristão antigo anterior a esse, certo? Então a gente revisita o nosso conhecimento cristão sob uma nova ótica,
Entenderam? E aí a gente começa a perceber, e de uma forma mais clara, mais tranquila, certas tendências negativas e paixões que são diluídas diante desse alto amor que nos leva ao bem-estar, porque a gente percebe que aquelas paixões, aquelas tendências negativas não geravam bem-estar na gente, pelo contrário, geravam angústia, ânsia, ressentimento, ansiedade, tá bom? E aí a gente passa a administrar o potencial de energia interna, canalizando ela para avanços mais audaciosos da fraternidade, ou seja, a gente se capacita a ajudar de formas cada vez mais complexas, mais profundas, mais completas e mais engrandecedoras, tá bom? E aí essa alegria de existir nos leva a um reconhecimento, a uma gratidão a Deus por nos permitir a vida e nos permitir esse acesso progressivo a cada vez mais, a cada vez é, é, mais possibilidades, mais responsabilidade e mais possibilidades de ajudar, tá bom? Bom, a gente vai parar a leitura por aqui. Lemos apenas 2 itens, 2.7.3, 7.5, 7.4, mas aí os próximos, com esse estudo mais paradinho, a gente consegue evoluir. Na próxima aula a gente termina esse capítulo, tá? O egoísmo. Eu sabia que não ia ser um capítulo fácil, a gente ia parar bastante, porque com certeza o egoísmo dá muito pano para manga, né? Bom, só um instantinho. Deixa eu só ver aqui. Vamos começar pelo Facebook. A Ana Isabel, que falou do filho dela, que largou tudo para se dedicar a ajudar o próximo e hoje vive uma vida que fisicamente ele é imposto a certas dificuldades, mas que com certeza está sendo uma via de grande aprendizado e gratidão e felicidade para ele, porque ele encontrou o caminho dele, certo? E ela fala assim: eu custei muito a aprender que ele diz que está preocupado, procurando o eu dele, mas ele é feliz, deixou de comer carne, tudo que venha de animais, não bebe nem fuma, tudo em prol do bem, pois temos que alinhar o nosso equilíbrio. Isso é a forma que ele encontrou de, vamos dizer assim, se depurar, certo? E essa via é uma via bastante conhecida, bastante comum no Oriente, que se chama via monástica ou a via ascética. A via ascética são os ascetas, que vamos dizer assim, é um tipo é um movimento social, é um tipo de povo, uma religião, um comportamento de grupo, onde as pessoas fazem votos de pobreza, de simplicidade. Por isso que os ascetas respeitam muito Francisco de Assis, porque foi mais ou menos isso que Francisco de Assis fez no mundo ocidental, certo? Buscando a felicidade no simples, tá bom? A Luísa Medeiros está falando assim: Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Se não me amo, não vou conseguir amar ao próximo. Com certeza, Luísa, você está certa. A gente fala bastante disso aqui, tá? Vamos lá. A Rita está falando que cuidar do nosso corpo físico é caridade conosco mesmo, com certeza, porque a gente está permitindo que a nossa via de expressão no mundo físico, no mundo dos encarnados, dure mais. Permita que a gente vá mais longe, que a gente conquiste mais, que a gente cresça mais, que a gente amadureça mais, tá bom? Concordo contigo, Rita. Parabéns aí pelo cuidar do corpo físico, a caridade para nós, conosco mesmo. Concordo. Marinalva está falando assim: eu estudei moral e cívica, fiquei com pena de ter acabado. Muito de nós, tá? A Rita também está lembrando da aula de educação moral e cívica deveria voltar no planejamento escolar, com certeza, tá? Mas com um cunho de moral e cívica, sem um cunho político, que acabou porque tomou um cunho político e decidiram terminar. Sem isso, certo? Simplesmente com a noção de moralidade, de civilidade, de sociedade, de nação, do que é. Porque a gente trabalha muito no quem sou, mas a gente sabe muito pouco do que somos, que é diferente, tá? Lá. Peraí.
Daniel está falando assim: nesse esforço em saber se adaptar à realidade dos desejos evitáveis da performance, da performance física, com a devida responsabilidade do veículo físico, do espírito, sem ser radical, podemos ser mais sociáveis. Com certeza, com certeza. É uma outra forma da gente. Porque o que acontece? A gente pode ir ao mundo e se misturar com as coisas do mundo. E a gente pode ir ao mundo e dar mais brilho ao mundo com o que a gente já conhece. Então a gente pode dedicar algum tempo da nossa vida ao cuidado do corpo, ao cuidado do nosso corpo físico, e fazer disso uma ode ao corpo no sentido do respeito do que ele é para mim, certo? E aí a gente acaba se auxiliando e sendo essa pequena luz para a ajuda de muitos outros, tá bom? Bom, não tem mais pergunta no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha no Facebook. Só um instantinho. Pergunta não, mas tem uma participaçãozinha aqui. Eu vou só fazer a leitura para honrar a participação. O Eliseu falou assim: a prática da caridade e amor ao próximo é sempre caminho para evoluirmos. Com certeza, concordo contigo, Eliseu. A Ana Isabel falou assim: é isso mesmo que ele diz, que Deus nunca deixou faltar nada e ele anda pela Europa. Então, na Europa, a Europa é muito ligada à cultura ocidental. E por ser muito ligado à cultura ocidental, desculpa, ocidental não, oriental, principalmente na Alemanha, na França, na Áustria, eles têm esse conhecimento de uma forma diferente da nossa. E também porque lá, na Europa, eles não têm a mesma carência financeira e o preconceito financeiro que nós temos no Brasil, tá bom? Eles valorizam muito mais a vida, a vida com V maiúsculo, do que as posses. Muito mais, tá? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. Querido Deus, amado Mestre Jesus, só um instante, gente. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome do aprendizado, em nome do crescimento, em nome do nosso amadurecimento. Felizes pela oportunidade do estudo, felizes pela oportunidade de estarmos aqui fraternamente, entre irmãos, movidos pelo amor, movido pela vontade, a necessidade, que é inevitável, como aprendemos aqui, de conhecer cada vez mais, compreendendo que esse conhecimento nos capacita a voos mais altos, mais audaciosos. Pedimos, Senhor, que ao longo da noite, durante o nosso sono, podemos ser levados a esferas onde esse conhecimento será melhor trabalhado, melhor conduzido, para que nós possamos fixar eles em nossa alma, em nosso perispírito e transformá-lo prontamente em realidade comportamental, em realidade diante das coisas do mundo, e nos tornarmos assim pequenos professores, pequenos condutores de um novo modelo ético-moral com valores próprios do cristianismo redivivo. Que nós possamos então, nesse momento, dar por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, gente, então semana que vem a gente termina esse capítulo, o egoísmo, terceira parte. Vamos para a terceira parte. Fiquem com Deus e uma boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu aproveitei. Beijo.